Bom, pessoal, boa noite a todos. Com muita alegria que reiniciamos aí os webinars no ano de 2020. Estreamos aí com o Webinar Corte. Hoje, trazendo aí o ilustre Ernesto Koser, médico veterinário e gerente de produtos da Datamar Strutest. Ernesto é uma das grandes referências nacionais em projetos e instalação de cerca elétrica em fazendas de pecuária. Bom, pessoal, queria dar as boas-vindas aí aos mais de 1.000 inscritos. Nós estamos no momento aí alcançando os 200 participantes online e reforçar que o webinar é uma ação aí das empresas do Grupo Reagro Ensino e Consultoria, o Laboratório de Análise de Solo e Bromatológico 3R Lab e o nosso software de gestão técnica e econômica aí para fazendas de agricultura e pecuária, o IDEAGRE. E reforçar também que essa ação do webinar ela não é possível ser realizada sem os nossos parceiros. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a Biogênesis Bagó, uma das líderes aí nacionais no ramo de sanidade animal e linha reprodutiva, a Fibro, com abrangência aí mundial e atuando no Brasil aí com algumas soluções na área de nutrição, e a Provita Supplements, também empresa presente em vários países do mundo, muito forte no Brasil também com soluções ligadas à nutrição e inoculantes. Bom, pessoal, então, esse é mais uma sessão do nosso webinar. Para quem está conosco aí a primeira vez, nós vamos caminhar aí com o Ernesto durante aproximadamente 1 hora e, posteriormente, vamos abrir para perguntas. Então, fiquem à vontade para se manifestarem no chat e esclarecerem aí todas as suas dúvidas. Essa grande referência, a gente está começando aí com o pé direito o Webinar Corte 2020. Então, Ernesto vem com o tema aí, o que você precisa saber para implantar cercas elétricas nas fazendas e otimizar o uso das pastagens. A gente escolheu o Ernesto, uma escolha muito feliz, que hoje, com certeza, é a pessoa que mais está vivendo na prática os desafios aí de projetos, grandes projetos de cercas elétricas aí em fazendas, em grandes projetos de pecuária. Ernesto, seja bem-vindo, é um prazer muito grande contar com a sua participação. Fique à vontade e boa palestra para você. Eu queria agradecer ao Reagro pelo convite, principalmente ao meu amigo André Bruzi, pela oportunidade, e a gente vai discutir aqui sobre as ferramentas cerca elétrica, e ela é uma tecnologia como outra qualquer, mas, infelizmente, ela não nos é ensinada nas universidades de ciências agrárias no país, seja veterinário, zootecnia, agronomia ou técnico agrícola. Nós não aprendemos esses conceitos básicos dessa tecnologia e não existe tecnologia que funcione sem que nós dominemos ela. Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. E, de antemão, eu já garanto para vocês que a cerca elétrica foi feita para tirar trabalho. Se está dando trabalho é porque tem erro, tá? Então, vamos começar. A cerca elétrica, gente, nasceu na Nova Zelândia há 80 anos atrás, há 81 anos atrás. Eu trabalho para a empresa que é pioneira nisso lá na Nova Zelândia. E por que eles precisaram fazer isso? A Nova Zelândia é um país pequeno, montanhoso, não tem área agrícola, né? Relevo é muito ruim. Então, assim, o pouco área plana que tem está o leite, a menos montanhosa está o corte, e os ovinos estão na montanha mesmo. Então, montanha é piquete, tá? E eles têm neve, eles têm seca, eles têm mão de obra cara, eles têm insumo caro, porque é muito pequeno o país, é longe de tudo, eles não têm indústria, muito pouca indústria, ração realmente eles não têm, e o que eles têm é um pouco de pasto. Nesses grupos de WhatsApp que a gente vive participando, eu viro e mexo, menciona Nova Zelândia, e muita gente fica brava comigo, mas, Ernesto, não tem como comparar com os caras. Aí eu brinco sempre, não tem mesmo. Nós temos, a maior parte do país 12 meses de sol, eles têm no máximo 8, sabe? A gente tem um regime de chuva muito bom, a gente tem sol, a gente tem relevo, a gente tem mão de obra barata, a gente tem terra barata, tudo isso eles não têm subsídio.
né? Então, as pessoas brincam, lá tem subsídio. Não, pelo contrário, lá é muito caro. Eles literalmente tiram leite de pedra. E hoje, gente, eles são os maiores exportadores de leite do país, do mundo. Eles são o maior exportador de lã e carne ovina do mundo. E já estão quinto em bife, em bovinos, em carne bovina no mundo. Ou seja, esse paizinho menor que São Paulo já é o quinto no mundo. Tá? Então, olha a eficiência que esses caras buscam, mesmo tendo muito menos recursos que nós. E aí, por exemplo, no leite, eles não podem ter pastejo o ano inteiro, em função da luminosidade. E eles ficam lançando mão de N formas de tentar ao máximo tentar um animal pastejando. E aí eles lançam mão de um monte de variedades de forrageiras, nabo, couve, batata doce, um monte de opções para manter o animal pastejando, porque a mão de obra lá é muito cara. Além da ração ser muito cara, porque não tem lá e porque estão longe de tudo, então eles não podem dar ração, eles não podem pagar também pela mão de obra, que está mais de $20 a hora. Então, assim, isso já começa a provar essa história que cerca elétrica é sinônimo de alta manutenção. Se fosse para dar manutenção, alguém que paga $20 por hora ia pagar? Ia lançar a mão nessa tecnologia? Óbvio que não. Então, só pelo valor do custo da mão de obra na Nova Zelândia, já começa a provar para vocês que a cerca elétrica é feita para reduzir trabalho e não dar trabalho. Tá? E aí eu falei para vocês que morro é piquete, e piquete rotacionado. E aí, quando eu estive lá, me falaram isso, mas você rotaciona essa morraria? Você rotaciona? Sim. Mas você rotaciona, você aduba? Adubo, sim, adubo. Mas como você faz para adubar morro? Olha aqui um exemplo como é que ele faz para adubar morro. Então, assim, tem jeito para tudo, gente, sabe? Não dá para reclamar. A gente realmente tem um mar de oportunidades e eles lá literalmente tiram leite de pedra, tá? Olha aqui um outro vídeo de adubação. Para vocês terem uma ideia, hoje eles estão com um problema, eles não podem trazer ração porque não fecha a conta. E eles estão tendo problema que está contaminando o lençol freático do tanto de adubo que eles jogam nos pastos. Então, olha o mundo de problemas que esses caras têm e compara conosco. Isso aqui é um vídeo, não vai dar tempo de passar tudo isso, mas eu gostei muito desse vídeo aqui. É um amigo que estava na Nova Zelândia e ele me manda um vídeo chateado. Essa parte aqui. Isso aqui é onde elas estavam. Deu errado porque... O que ele está falando aqui? Rotacionou o gado e sobrou muita folha. E ele está chateado por causa do resíduo que sobrou. E aí ele me diz aqui, eu vou ter que gastar com gente, eu vou ter que gastar com roçadeira, que eu não posso deixar isso aqui. Só que aí no outro dia, ele manda um vídeo. O que ele fez? Ele fez um piquetinho móvel em cima das principais manchas, que sobrou capim. Não gastou tempo, não gastou gente, não gastou mão de obra, não gastou maquinário, sabe? Usou a cerca elétrica móvel a serviço dele e colheu tudo. E não desperdiçou insumo, né? A vaca aproveitou esse capim. E aí, você começa a falar sobre cerca elétrica, a primeira coisa que as pessoas falam, mas só funciona para animal manso, só que olha esse animal manso aqui, ó. Hoje, na Nova Zelândia, são 27 milhões de ovinos. Já tentaram segurar ovino com cerca elétrica? Eu tenho dito que a cerca elétrica é o principal impedimento. Cercamento é o principal problema da ovinocultura no país. O cara começa a ganhar volume na ovinocultura, ele para porque ele não consegue manter os bichos dentro de casa, fica com vergonha de buscar os bichos no vizinho. E lá são 27 milhões, tudo na cerca elétrica. E hoje, a Nova Zelândia tem 9% do rebanho dela é de cervídeos.
também tudo na cerca elétrica. Você acha que é fácil segurar cervídeo? Olha lá, uma cerca elétrica móvel e de fita. Tá? É só animal manso que respeita a cerca. Vamos continuar mostrando algumas coisas para vocês aqui. Isso aqui é um vídeo do Animal Planet, ou, aliás, do Discovery. Isso aqui é aquele David Salmoni. Esse cara fez um documentário que ele foi dormir na ilha com a maior concentração de urso do mundo. Então, ele está usando aqui um AN-20. É um aparelho com 0,2 joules liberados, tá? Cercando a barraca e vai dormir na ilha que tem a maior concentração de urso por metro quadrado do mundo. Teriam coragem? Pra vocês verem como a cerca elétrica funciona. Então, esse papo de que cerca elétrica só animal humanos respeita é bobagem. Todo animal respeita. Se não está respeitando, é que não tem choque e não está tomando choque. Olha que mais tecnologias que eles desenvolvem para facilitar a vida deles. Olha a dificuldade do cara montar um piquetinho com quadriciclo. Agora ele terminou de montar. Olha só o que ele vai fazer. Então, assim, gravem bem essa estrutura aqui, esse vídeo aqui, para vocês verem que quem segura o animal é o choque e não a estrutura da cerca. Tá? Mais invenções que esses caras desenvolvem. Isso aqui é um levantador de cerca automático. Ó, sozinho ele sobe a cerca e o gado passa. Mão de obra menos, a $20 a hora. É bom inventar soluções bacanas, né? Olha, mais soluções. Com esse aqui eu vou mostrar tudo que eles fazem de estruturas fantásticas. Olha o que esse cara vai fazer. São vários piquetes que ele, com um movimento só, ele abre a frente de todos os piquetes e esse gado de corte passa para frente. Olha que bacana esse negócio que eles fazem. Você quer ter trabalho? Rotacionar dá trabalho? Não. Para eles é fácil. Tá? Lá, então, eles aumentam e reduzem o número, tamanho de piquete a todo momento. Então, se você não domina a cerca elétrica, gente, você vai trabalhar para perder o mínimo de pasto. Se você domina a cerca elétrica, e principalmente a cerca elétrica móvel, você vai trabalhar para colher o máximo de pasto. Porque você vai mandar no gado. Eu tenho sempre uma provocação, se na sua fazenda tem pasto rapado ou pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado e não você. Então, dominando a cerca elétrica, ele consegue mandar no gado, consegue ter uma colheita muito mais eficiente. Tá? E aí uma discussão para a gente fazer aqui. A América do Norte é referência mundial em sistemas confinados. A Nova Zelândia, ó, aproveitando e mostrando para quem não conhece, Nova Zelândia é esse paizinho aqui embaixo, literalmente no fim do mundo, longe de tudo. Tá? Então, assim, América do Norte, referência mundial em sistemas confinados. Nova Zelândia, referência mundial em sistema de pastejo. Qual é o melhor modelo para o Brasil? Gente, o melhor modelo para o Brasil é usar o melhor dos dois modelos. Na verdade, a América do Norte tem dificuldade para ter pasto. E tem muito milho, e tem muito grão. Então, eles se profissionalizaram em confinamentos. A Nova Zelândia tem dificuldade para ter ração. Eles se especializaram em pasto. Nós, gente, no Brasil, podemos ter os dois. Agora, quantas fazendas vocês conhecem que têm confinamentos tão bons quanto os americanos, tanto leite quanto corte? Eu conheço fazendas de confinamento no Brasil que têm confinamentos melhores que a América do Norte, que os Estados Unidos. Agora, a pergunta inversa. Quantas fazendas tem no Brasil que têm eficiência de pastejo superior à Nova Zelândia? Cara, eu conto nos dedos. Olha que eu ando o Brasil inteiro. Tá? Então, assim, sobre resíduo, né? Resíduo, a gente está profissional do confinamento. Tem muita gente capaz de fazer dietas fantásticas de confinamento. Fazem leitura de resíduo de coxo. Só que quantas fazendas fazem igual aquele rapaz que eu mostrei ali, que faz leitura de resíduo de pasto? Rapaz, deixei folha para trás. Quantas pessoas fazem isso? Sabe, muito pouca. A gente aceita perder pasto. Talvez a abundância nossa, né, de sol, clima, chuva, área, nos faz não dá atenção para esse insumo, sabe? E aí a gente é menos eficiente do que o concorrente, país concorrente. Quando fechou o experimento... E aí, ó, vocês devem conhecer o professor Sila. Ele fez um experimento
igualzinho para a mesma área, só que como ele fez pastejo contínuo e adubado, outro ele fez pastejo rotacionado sem adubação. E aí, no final do experimento, ele calculou o resultado. Olha só o resultado que ele teve. Opa, abre o som. Quando ele olhou o efeito de nitrogênio, uma área adubada produziu mais. Quanto mais? 22%. Só que eu gastei 150 quilos de nitrogênio a mais por hectare para gerar um aumento de 22%. Aqui eu gastei zero, é como se eu gastasse zero de adubação, mudando a hora só de pôr o gado no pasto para aumentar 34%. E aí vem o doutor Lino que estava falando aqui antes. Antes de sair adubando, antes de sair irrigando, antes de sair trocando espécie, olha bem o que o seu pasto produz. Eu sou apaixonado nessa frase deles, sabe? A gente está investindo no pasto sem saber colher, sabe? Então, quantas fazendas vocês conhecem que têm alta eficiência de pastejo? Só que dominar, sim, formar pasto, gente, já não é um bicho de 7 cabeças. Tem muita gente apta a formar bons pastos. Só que o grande problema no Brasil hoje, o gargalo, é colher. Tá? E por que colhe mal? Na verdade, se eu domino só planta e animal, o que está faltando? Está faltando a cerca elétrica. Eu não vou falar onde que é isso, mas isso aqui é num centro de pesquisa famosíssimo. E olha lá, 1.600 volts na cerca. E então, assim, nesse centro de pesquisa, tinha cerca elétrica de monte. Eu botei a mão em todas. Não tomei choque nenhuma. Pessoal, boa noite. Gostaria de pedir desculpa aí pelo problema que nós tivemos na conexão com o palestrante. Ele já está retornando, tá? Nós já entramos em contato e resgatando a conexão. Voltamos aí em poucos segundos, ok? Desculpa, a gente teve um problema aí com a internet. Vamos voltar. Então, eu disse aqui que não é vergonha para nós assumir que não sabe nada sobre cerca elétrica, porque ninguém aprendeu sobre isso. Né? Então, universidade, centro de pesquisa, não domina essa tecnologia. Tá? E olha só o que mais que eles fazem. Bebedouro móvel. Tá, ó. Um engate rápido, desconecta, leva a água para onde quer levar, passa o piquete, faz um engatinho rápido. Então, é tudo muito simples, existe solução, sabe? É só ir buscar. Uma tubulação que suporta pisoteio, não precisa enterrar nada. Então, fica muito mais prático, sabe? O gado anda, a cerca anda, o bebedouro anda, né? Tem opção também de irrigação barata, sabe? Isso é um sistema como se fosse uma tubulação também que aguenta pisoteio, com vários aspersorzinhos, só que o motor é uma motor que você leva para onde você quiser essa água. Então, é barato, prático. Bem, então, como eu disse, não é vergonha para ninguém assumir que não sabe a cerca elétrica. Eu estou com 24 anos de formado, estou há 8 na empresa, virei especialista, fui para Nova Zelândia, e eu confesso para vocês que eu não sabia nada, sabe? Eu não sabia para que servia o isolador de canto, o isolador castanha, tá? Só que é uma tecnologia que precisa ser dominada. A gente domina solo, planta e animal, mas está faltando um dente da engrenagem, que é a cerca elétrica. E o que é a cerca elétrica? É a substituição da estrutura por choque. Aí mais um exemplo de um animal dócil que respeita a cerca. Wild bears who have never experienced a shock typically touch the wire with their nose, get shocked, and run away. Caretakers at the Grizzly Discovery Center say that this is what new bears do when they first get to. Então, assim, guardem bem essa imagem. O que está impedindo o urso de entrar no mel? É uma estrutura robusta, reforçada? Não. 3 fiozinhos de choque. Tá? Então, a proposta da cerca elétrica é substituir estrutura por choque. Aquele cara que faz uma cerca tradicional com um fio de choque, aquilo não é cerca elétrica. Tá? Aquilo é uma mistura de tecnologias. E o cara é obrigado a fazer aquilo porque ele não tem choque. Quem passa a segurar o animal é a estrutura. Então, esses são os 3 pilares da cerca elétrica. Eu tenho que estar com um eletrificador muito bem dimensionado.
com a potência correta, entregando a voltagem correta para a minha cerca. Eu tenho que estar com o meu arame tocando só em materiais isolantes. Né? O que é material isolante? Porcelana, borracha, plástico. E esse plástico, gente, tem que ser de plástico virgem com filtro UV. Porque o plástico que ressecou, ele não é mais isolador. Tá? Então, dê muita atenção para a qualidade dos isoladores e dos acessórios. E o aterramento. A maioria das pessoas acham que o aterramento é feito para proteger o aparelho. Na verdade, gente, o aterramento é feito para dar o choque. Vocês vão entender aqui nesse vídeo, né, nessa imagem. Nessa imagem de cima, do botão do aterramento, eu trouxe para o aterramento. Aí, do botão do choque, eu trouxe 2 fios de choque. O choque se dá quando o animal toca no arame, o choque desce pelo corpo dele, corre pelo solo e pelo solo encontra o aterramento. Quando o choque encosta no aterramento, é quando esse animal sente o choque. Mas, em solos secos ou arenosos, o choque não corre pelo solo. O que eu sou obrigado a fazer, então? Este modelo de cerca. Do aterramento, eu vou ligar um fio sem isoladores, vou encher de aterramentos auxiliares ao longo do caminho, e quando esse animal tocar no positivo e negativo, ele fecha a pancada. Então, esse fio negativo sem isoladores e com mais aterramentos auxiliares e ligado no aterramento principal, faz o papel de um solo úmido. Então, é muito comum você ouvir, na seca, o gado não respeita a cerca. Gente, na seca ou em solos arenosos, o gado vira passarinho. Passarinho senta em 30 mil volts e não toma choque, porque não toca em nada aterrado. Então, para ter choque em regiões que tem seca ou em solos arenosos, a gente é obrigado a intercalar fios positivos e negativos. Esse fio negativo eu ligo no aterramento e faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Tá? Isso pouquíssimas pessoas sabem no Brasil, mas isso é essencial. Então, na verdade, o aterramento, gente, na verdade, ele chama o raio. O raio procura o melhor aterramento. Então, o aterramento, na verdade, não protege o eletrificador. O aterramento é feito para fechar o choque. E a melhor maneira de entender o sistema de cerca elétrica é comparar ele com o sistema hidráulico. A bomba d'água empurra água no tubo. O eletrificador empurra o choque no arame. Quanto mais HP a bomba d'água tem, mais vazão. Então, mais HP, mais vazão. O aparelho de choque não é HP a unidade de potência dele, chama joule. Então, quanto mais joule, mais voltagem. Então, imagina uma tubulação cheia de furinho e você com uma bomba d'água pequena. A água não vai chegar da maneira que você queria lá no final. A mesma coisa é no choque. Tá? Se você não tem, se você tem uma cerca cheia de problemas, quais são os problemas? Arame fino é ruim, arame enferrujado é ruim, isolador que ressecou é ruim, muita emenda é como na água, são redutores, variação de calibre. Eu estou vindo com calibre grosso, passo para um calibre fino e volto com calibre grosso, isso é redução, também dificulta o choque correr. Capim tocando arame, ou qualquer material não isolado tocando arame, é como se fosse vazamento. Então, se não está chegando água no final da minha tubulação, eu troco essa bomba pequena por uma bomba grande. Eu faço a água chegar lá no final, não faço? Eu vou continuar tendo perdas, só que eu compenso. A mesma coisa, gente, a Nova Zelândia faz. Em função da mão de obra lá ser muito cara, em vez de ele pagar alguém para limpar a cerca, para recuperar a fluidez do choque, o que ele faz é aumentar a pressão, sabe? Para empurrar. Então, quanto mais joule, mais voltagem eu tenho na cerca. Tá, mas no Brasil, se aprendeu a comprar eletrificador por quilômetro. Como eu disse para vocês, é muito parecido e é mesmo parecido com o sistema hidráulico. Quem que compra uma bomba d'água por quilômetro? Se imagina chegando numa loja hidráulica e falando assim, escuta, eu estou com 2 quilômetros de tubo, que bomba que eu compro? Rapaz, o balconista vai dar risada. Mas, meu amigo, o comprimento da sua tubulação é a menor das informações, é a menos importante das informações. Sua tubulação está subindo ou está descendo? É grossa ou é fina? Tem muito canto, curva, redutor, furo. Sabe? A mesma coisa no choque. Ernesto, esse eletrificador é para quantos quilômetros? Não sei. Sua cerca, seu arame é grosso ou é fino?
Está galvanizado ou está enferrujado? Tem muita emenda? A qualidade das emendas é feita com grampo ou é feita com aquele nozinho? Com nozinho, gente, você quebra a galvanização do arame, ele vai enferrujar ali, além de estar fazendo uma molinha. Você tem capim tocando o arame ou não tem? Seus isoladores estão no lugar ou saíram? Seus isoladores ressecaram ou são virgens? Sabe? Tem filtro UV. Então, tem um monte de variáveis. Só que a gente acaba usando uma regrinha, que não é regra, em quilômetro, para ajudar na conta, que é o seguinte: para cada 5 quilômetros de cerca, eu uso 1 joule de potência liberada. Isso, gente, é como eu falar que calcule que seu carro vai fazer 5 km por litro, que você dificilmente vai ficar a pé. Mas se você calcular 5 km por litro, pode ser, na maioria das vezes, sobre combustível, mas em algumas situações falte combustível. Você ficou preso num atoleiro, você ficou preso num trânsito. Então, assim, você vai gastar mais do que 5 km por litro. Assim, seu carro faz quantos quilômetros? A resposta também deveria ser não sei, porque depende da velocidade, do combustível, do tipo de estrada, do peso do carro. Você tem N variáveis também. E na cerca elétrica, gente, não dá para tomar conta de todas as variáveis. O que a gente faz é isso: trabalhar com uma média, só que isso não é verdade, isso não é exato. Tem várias situações onde eu uso 1 para 5 e o choque fica fraco. Mas importante, se eu não tenho 4.000 volts na cerca, eu não tenho cerca. E não basta a gente ter os 4.000 volts. Eu tenho que me ligar nessa história de positivo e negativo, para, além de saber que eu tenho a voltagem, eu tenho que saber se o animal está tomando choque, que é essa interação solo, animal, cerca. Né? Se o solo não me favorece, eu tenho que usar um fio negativo para fazer o papel do aterramento úmido, do solo úmido. Ok? Então, nunca mais compre aparelho de choque por quilômetro. Compre por joule liberado. Então, o que o aparelho de choque faz? Ele capta a energia do 12 volts, do 110 ou do 220. Armazena e dá um tiro. Então, a capacidade dele de armazenamento chama joule acumulado. E a capacidade dele do tiro, propriamente dito, é o joule liberado. A informação que nos interessa é o joule liberado. Né? Esse sim que nos interessa. Só que a maioria das empresas não informam o joule liberado, só informam o armazenado, fazendo uma grande confusão no mercado. Para melhor entender o que é joule, a gente fez esse gráficozinho aqui. Ó. É um gráfico voltagem por tempo. Então, quanto mais joule liberado o meu liquidificador tem, maior é minha onda do choque. Todo eletrificador, gente, vai soltar uma onda de 9, 10, 11 mil volts. Só que quanto mais joule ele tem, mais gorda é minha onda. E uma onda mais gorda de choque, ela empurra mais, ela supera resistências, ela rompe barreiras. Mesmo um arame grosso e novo, ele tem uma resistência para o choque correr nele. Só que quanto mais galvanizado e mais grosso é o arame, menor a resistência, mas tem resistência. Então, esses aparelhos, os mais comuns do mercado, são aqueles famosos 30 quilômetros. O que aconteceu, gente? Chegou a tecnologia no Brasil lá na década de 90, que eles não deram atenção para esse tipo de solo, não deram atenção para a potência e não funcionou no Brasil. E aí o produtor não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim. E o que a indústria fez? Acompanhou. E lançou cada vez equipamentos mais fracos e mais descartáveis, acessórios descartáveis, isoladores de plástico reciclado, material realmente descartável para o cara que queria fazer uma gambiarrinha, sabe? Então, cerca elétrica não virou sinônimo de tecnologia, virou sinônimo de gambiarra, fazer uma coisinha pequena ali para, sabe, para me enganar, sendo que ela é mais um dente da engrenagem. Ela não é mais importante do que adubação, do que semente forrageira, do que sanidade animal, mas ela é mais um dente da engrenagem que está fazendo falta no Brasil. Então, quanto mais joule, maior é minha onda, e essa onda mais forte consegue romper barreiras e manter choque, o mínimo de 4.000 volts na minha cerca. Então, se eu solto uma cerca nova, gente, eu quero ela com 9, 10 mil volts, porque todo dia ela está ficando mais pesada. O arame enferruja, isolador resseca, isolador sai da lasca, capim sobe na cerca. Então, eu sei que ela está todo dia ficando mais pesada.
eu tenho que ter potência de sobra. Ficar refém de ficar limpando cerca não pode ser assim, tá? Você tem que ter potência que te tire trabalho e não que te dê trabalho. Então, como é que é o cenário do Brasil hoje? É muito comum o cara, esse cenário aqui, o produtor reutilizou um vergalhão, que não tem problema, reutilizou uma mangueirinha de irrigação, que essa sim tem problema, que ela não tem filtro UV, ela vai ressecar, e depois que ressecar ela não é mais isoladora, reutilizou um arame lá, está vermelho, enferrujado, e ele tem lá, ó, 0,6 kV. K é 1000, então ele está com 600 volts na cerca. Eu preciso ter 4.000 no mínimo, não é? Esse cara montou uma cerca baratinha, só que também não tem cerca. O gado não respeita isso. Mas mais comum ainda é esse cenário aqui, onde ele passa um fio de choque numa cerca tradicional. Ficou mais barata a cerca? Não ficou. Na verdade, ficou até mais caro. Ele vai piquetear mais a fazenda com esse modelo de cerca? Não, não vai. Então, na verdade, a única vantagem disso, se ele tiver um choque, é que, tendo um choque, o animal não força a cerca. Se não força a cerca, ela dura mais. Isso é outra prova que a cerca elétrica, a boa cerca elétrica, é melhor do que uma cerca convencional. Porque se eu tenho um bom choque, o animal não força a cerca. Se não força a cerca, ela dura mais. E eu não preciso gastar com estrutura, eu preciso gastar com choque. Isso aqui é mais uma brincadeira que eu achei na internet. Você tampei o rosto do menino aqui. Olha lá, ele até fez uma cerquinha de 3 fios, negativo, positivo e negativo, bacaninha. Só que olha quem está segurando o gado dele. Uma canga, sabe? Então, ele não tem cerca. Você está precisando usar isso, se o animal não está respeitando a cerca, é porque ele não tem choque ou o animal não está tomando choque, que tem a ver com história de positivo e negativo. Isso aqui é um trabalho muito bacana, o pessoal da Apta de Colina, que eu sou fã deles, do Boi 777, eles nos chamaram para um trabalho que está em andamento lá, em que eles me chamaram, Ernesto, eu vou ter que fazer 4 piquetes, 4 rotacionados, com 8 piquetes cada, com a praça de alimentação no meio, você me ajuda com a cerca? Eu falei para o Flávio e para o Gustavo, vocês devem conhecer o pessoal do Boi 777, Flávio e Gustavo da Apta de Colina. Sou fã deles, eu faço questão de sempre falar muito bem deles. E aí eles me chamaram, eu topo sim fazer a cerca, só que se vocês deixarem eu variar ela do jeito que eu quiser, vocês deixam? Eles deixaram, e isso virou isso está sendo contabilizado dentro do experimento dele, está sendo o primeiro experimento acadêmico no Brasil, sabe, sobre a tecnologia cerca elétrica. Então, é muito bacana esse trabalho lá. O que a gente fez então? Que o Gustavo, a gente variou tipo de fios, distância entre postes, tipo de postes. Olha lá, vareta plástica, 40, 30 ou 50 metros de distância entre postes, vergalhão de construção como poste, madeira como poste e aquela varetinha plástica com a pedaleira, que você pisa nela, ela afunda no chão, como tipo de postes. E variou também fio eletroplástico. Esse é um fio eletroplástico novo, que eles são 9 fios de aço inox de 0,25 milímetros. Então, tem mais calibre, eu consigo levar choque para uma maior distância. Está sendo muito usado para a integração lavoura-pecuária e sistema. Então, voltando, a gente variou tipo de fio, arame ou esse fio ultra, variou tipo de poste, vareta plástica, vergalhão ou madeira, distância entre postes. Gente, até o momento, só teve um caso que, na vareta plástica que uma vaca pulou, que a gente subiu mais um isolador para cima, parou de pular. Então, todo modelo de cerca o gado respeitou. Sabe? A que pulou era por altura, então ela conseguiu passar sem encostar na cerca. A gente subiu a altura da cerca, resolveu. Vem resolvendo. Não terminou o experimento ainda. Né? Mas foi muito bacana, e eu ouvi que está todo mundo admirado com o resultado, porque, como para mim, para todo mundo é uma tecnologia que a gente não dominava. Sabe? E eles estão maravilhados. Né? O Dr. Flávio falou assim, Ernesto, as empresas de nutrição precisam dominar a cerca elétrica, porque vai conseguir dar um volumoso de muito melhor qualidade e baixar o custo da dieta para todo mundo. Então, olhem como a gente realmente, por não dominar a cerca elétrica, eu acredito a isso, a nossa baixa eficiência de pastejo. Porque mesmo nas fazendas que a gente tem um cara que domina tudo, a eficiência de pastejo é baixa, porque a gente não consegue mexer no layout da fazenda. Então, se eu tenho uma boa cerca elétrica bem dimensionada, a primeira grande vantagem é essa aqui, ó. Reparem bem nesse vídeo.
ele toca no fio de baixo, não toma choque. Na hora que o cupim dele toca no fio de cima, ele fecha o curto e toma pancada. Olha como estava seco o solo ali. Se não tivesse intercalar positivo e negativo, ele não teria cerca. E esse comportamento, gente, de enfiar a cara na cerca, é de um animal que não conhece o choque. É lenda também falar que basta um choque para o gado respeitar a cerca. Não. Se ele conhece o choque, ele passa a testar a cerca. Se ele não conhece o choque, ele enfrenta a cerca. Outro negócio que esse vídeo ensina é que a cerca elétrica não deve ser corda de violão. Ela deve ser flexível. Se essa cerca tivesse muito esticada, teria quebrado. Então, deve ser flexível. E que o animal salta para trás e não para frente. Então, eu gosto muito desse vídeo, que ele ensina esse monte de coisa para a gente. Então, primeira grande vantagem, o animal respeita a cerca. Segunda grande vantagem, manutenção. Olha essa cerca aqui, ó. Mando 5.800 volts, 5.900 volts, com 17 amperes de fuga, numa cerca dentro do milho, totalmente dentro do milho. E isto é para provar que é possível, sim, compensar as fugas por vegetação, as perdas, quando você compensa isso com mais potência em joule. O que aconteceu aqui, então, gente? Eles plantaram o milho, depois eles passaram a cerca. Aí o milho cresceu e tampou a cerca. Aqui eu estava usando 1 joule para 5 quilômetros. Eu estava usando um aparelho de 6 joules. Aí cresceu o milho, obviamente roubou choque, e o choque baixou para uns 3.000, 2.800 volts. Aí eles me chamaram. Poxa, Ernesto, baixou o choque lá. Aí eu fui lá e me dei conta disso, o milharal cobrindo a cerca. Eu posso limpar essa cerca? Posso tirar o milho aqui agora? Não, não pode. O que eu fiz então, gente? Tirei o de 6 joules, botei um de 12 liberado. Aí eu passei a usar uma proporção de 1 joule para 2,5 quilômetros. Então, o choque voltou para 5.800 volts. Então, é exatamente isso que a Nova Zelândia faz para reduzir manutenção. Em vez de pagar alguém para reformar a cerca, para recuperar a fluidez do choque, o que eles fazem é botar mais potência, botar mais pressão na jogada. Ok? A terceira grande vantagem, então, primeira, o animal respeita mais. Segundo, reduz manutenção. A terceira grande vantagem é estrutura, custo de estrutura. Isso aqui é um experimento na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande. É um experimento do Guga, do professor do Guga, lá, o pesquisador Rodrigo Barbosa. Ele plantou várias espécies forrageiras juntas e estava avaliando a interação entre elas. E o animal aqui ele é só uma ferramenta de corte. Se misturasse, ia detonar o experimento dele. Gente, já são 4 anos. Aqui eu saio contando o passo, ó. 50 passos de uma lasca para outra. Vocês podem ver aqui. E aqui a gente tem 7.300 volts. Gente, cerca elétrica tem que ter choque forte. Cerca elétrica tem que ter choque forte e estrutura leve. Né? A proposta da cerca elétrica é ficar barata e flexível e fácil para você fazer mais cerca, para você piquetear mais e mandar no gado. Tá? Então, animal respeita mais, reduz manutenção. É o contrário do que as pessoas pensam, né? Cerca elétrica bem dimensionada reduz manutenção. E quanto maior é a fazenda, mais eu aperto essa proporção. Né? Nos grandes projetos que a gente está envolvido, a gente está usando 1 joule para 2 quilômetros. Tá? E uma vez que eu confio no choque, eu aumento cada vez mais as distâncias entre postes. O poste, para nós, é suporte de arame, ou suporte de fio, e não cerca, e não estrutura. Tá? Esse aqui, gente, é o comportamento do animal que já conhece o choque. Ele testa a cerca. Eu vou correr aqui para frente para você ver que ele demora 1 hora aqui cheirando a cerca. Entendeu? Então, o animal que não conhece o choque enfrenta a cerca. Animal que conhece o choque testa a cerca. Nelore testa a cerca 2, 3 vezes por semana. Cruzamento industrial testa a cerca 2, 3 vezes por dia. Tá? Então, ele é mais ligeiro mesmo, ele quer comer o capim melhor.
Então, se não tiver choque, ele vai passar. Bem, aqui, gente, eu não estou falando, inventando nada. Já é ciência. O gado não anda mais do que 400 metros distante do bebedouro. E aí, qual que é a distância do fundo do seu piquete até o bebedouro? É mais do que 400 metros? O fundo do seu piquete está virando cana, está virando só talo. Na beira do seu bebedouro, o gado fica só comendo ali, comendo o broto. Vai rapar. Então, assim, as universidades, a academia fala que as melhores fazendas no Brasil não colhem 40% do pasto produzido. Imagina se fosse soja. Um produtor de soja feliz em colher 40%. Agora, é possível colher 100% do extrato pastejável, do extrato pastejável? É. Se é para eu entrar com 50, entrar com 1 metro, 90 centímetros, sair com 50, eu estou colhendo e eu consegui fazer isso, eu colhi 100% do meu extrato pastejável. E eu vou deixar a capacidade desse capim voltar. Então, como é que eu consigo isso? Piqueteando. Então, na beira da água rapa e no fundo vira juquira. Sabe? E a gente aceita isso. Por que a gente aceita isso? Porque piquetear de ser convencional tem um custo impraticável e a elétrica a gente não domina. Sabe? A gente tinha que dominar a cerca elétrica também para exigir, igual a gente exige no produtor que ele adube, a gente tem que exigir que ele piqueteie, levando opções para ele boa e barata. Tá? Isso aqui é um experimento, um trabalho, já não é nem experimento, saiu na DBO de julho do ano passado, de uma área, entregaram uma soja, uma mombaça pós-soja, e aí o dono lá me pediu, vamos fazer um negócio de vanguarda? Eu falei, vamos. Aí a gente só fez a cerca periférica, elétrica e fixa, e essas cercas aqui do meio, gente, são cercas móveis, com carretel, vareta plástica, e aí a gente impactava no bebedouro. O problema de eu fazer cerca móvel é o bebedouro, eu vou ter que fazer prazo de alimentação, e fazer prazo de alimentação, eu estou assumindo que eu vou perder uma área de pasto. O que a gente fez, então? Ele tinha uma água chegando aqui em cima, ele só pôs mais uma água descendo por todo o perímetro aqui, ó, e cada xizinho desse aqui é um bebedouro, é um engate-rápido bebedouro. Aí o gado anda, a cerca anda e o bebedouro anda, com uma tubulação que aguenta pisoteio. Então, isso é Brasil, isso saiu na DBO. Eu já estou com um monte de coisas assim no Brasil em andamento. Tá? Olha aqui o bebedouro que a gente usou. Olha o engate rápido. Pronto, resolvido. Tá? Então, cerca elétrica é fácil, gente. Não é nenhum bicho sete cabeças. Tá? Eu comentei com vocês que para solos que secam e arenosos, eu sou obrigado a fazer aquela cerca com aterramento melhor, com aterramentos auxiliares, com fio negativo na cerca. Né? Olha aqui um vídeo mostrando como é que a turma toma choque. Joel in the end is taking his shoes off. He now has no insulator. Então, reparem aqui que estava todo mundo com a mão na cerca, só que estava todo mundo isolado. Esse aqui estava numa tampa, estava em cima de uma tampa plástica, em cima de uma mesa. Na hora que o último menino tira o sapato, todo mundo toma um choque. Então, o choque precisa do solo para ser efetivado, senão ele vira passarinho. Como é que eu faço meu aterramento, então? Eu vou usar hastes de no mínimo 2 metros de comprimento de aço galvanizado, enterradas a 3 metros de distância uma da outra, tá? Formando qualquer figura geométrica, quadrado, triângulo, retângulo, hexágono. Se meu eletrificador tem de meio joule até 3 joules, eu vou usar 3 hastes de no mínimo 2 metros, com 3 metros de distância uma da outra, num lugar úmido. Se o eletrificador tem mais do que 3 joules liberados, eu passo a usar uma haste por joule. Uma haste de aço galvanizado de no mínimo 2 metros de comprimento, a 3 metros de distância uma da outra, num lugar úmido. Tá?
Olha aqui que baita aterramento bacana em hexágono, com kit para-raio vindo para o meio. Eu vou mostrar isso para vocês, como é que ele fez já já. Isso aqui também é um vídeo mostrando como é que é a cerca no Cerrado, na seca. Água Doce, no município de Formosa, Goiás. E nós estamos aqui ferindo a cerca, como vocês estão vendo, com 6.400 volts. Na verdade, vocês vão ver que ela está com mais voltagem. E está aqui o Guilherme segurando a cerca. Está aqui do meu lado, aqui o Guilherme. E olha aí, gente, ele está segurando a experiência. Por que você não está tomando choque aí? Eu estou isolado, o chão está seco, eu estou de botina, você não fecha o olho. Se eu tocar em qualquer um desses outros negativos, aí eu vou tomar choque. Então, por isso a importância, principalmente aqui no centro-oeste, da gente fazer cercas com pelo menos um fio positivo, um vivo e um fio negativo, né? Encosta aí no outro, então. Ele sabe que se ele encostar no fio negativo aterrado, ele vai tomar uma pancada. Ele está em cima de uma palhada, o solo está um talco, uma poeira só, então ele realmente está até sentindo uma vibraçãozinha, mas não sente o choque. Tá? Então, assim, sobre calibre. Olha que minha empresa vende fio eletroplástico e não vende arame. Seria fantástico eu falar para vocês, usem fio eletroplástico. Eu vou estar mentindo. É uma mentira física, é ciência. Então, lembra que eu falei que é muito parecido com água? Você quer mandar bastante água? Você usa tubo grosso. Você quer mandar bastante choque? Você usa arame grosso. Aí você pensa como na água, pensar em linha mestra, essa linha mestra andar o máximo possível na fazenda, e aí depois disso você passa para fios mais finos, podendo chegar até fios e fitas eletroplásticas, mas fios e fitas eletroplásticas são para cercas móveis e temporárias, não são definitivas. Definitivo é arame, ok? Passagens, ligações, procurem usar um cabo subterrâneo, um cabo encapado, com a mesma grossura do arame. Se você usar mais fino, você vai estar fazendo redutores. E esse cabo deve ter camada dupla de proteção, tá? Vermelha e a preta, da mesma grossura. E não passem dentro de mangueirinha, porque senão, mesmo que você dobre a mangueirinha para baixo, para não entrar chuva, a umidade entra e vai condensar lá dentro, e esse cabo vai ficar dentro da água. Então, usem somente um bom cabo da grossura do seu arame, tá? Então, como é que eu uso o cabo? Aqui, ó, faço as ligações e passo por baixo da porteira. E aí eu faço a porteira. Vamos para esse modelo aqui de cerca, ó. Esse é um modelo de 3 fios, gente. É o melhor modelo, porque eu vou conter animais de mamando a caducando. O pequeno toca no de baixo, que é negativo, e o do meio, que é o choque, e o adulto toca no sem choque e no do choque, que é o do meio. Tá? Então, com 3 fios, eu seguro de mamanda caducando. Só que eu tenho que lembrar que em regiões de solo seco e arenoso, eu tenho que ter esse fio negativo ligado lá no aterramento, como eu mostrei, e feito aterramentos auxiliares, e o fio positivo e o fio negativo vão sempre viajar pela cerca. Ok? Aqui, ó, a minha porteira nasce na castanha. Tá? Se eu desligar a porteira, o choque não desliga para frente. Tá? Porque o choque está passando por baixo. Aí do choque eu trago e vou botar o choque aqui no suporte da porteira. Na hora que eu fecho a porteira, eu tenho choque. Senão, não. Tá ok? Aí tem vários modelos. O bacana desses modelos é que eles são achatados. Trator pode pisar, gado pode pisar que não estraga. Feito para não estragar. As conexões. Não dei nozinho. Fazendas que a gente substituiu o nozinho. Quando eu trago o cabo encapado aqui, em vez de dar o nozinho aqui, uso o grampo. Em fazendas que eu substituí o nozinho pelo grampo, o choque subiu 25%. Fica muito mais fluido. A gente tem que pensar como água e buscar fluidez. Fazer com que o choque corra fácil. Quanto mais fácil o choque correr, mais choque eu vou ter na minha cerca. Isoladores. Aí nós temos isolador de linha, que é o isolador W. Procure usar com parafusadeira elétrica de bateria. E o isolador de canto. Tá? O isolador de canto, eu não sabia para que servia. Ele serve para isolar o poste, para que o choque não passe para o poste. A mesma coisa o isolador de linha. Só que o Brasil aprendeu a usar a tal mangueirinha. Por que o Brasil aprendeu a usar a mangueirinha? Porque
Porque precisava de um isolador que aguentasse o animal forçando a cerca. Mas por que o animal está forçando a cerca? Porque está sem choque. Então, o ideal é não usar a mangueirinha. Por quê? Porque a mangueirinha corta, a mangueirinha escapa, né? A mangueirinha escapa no dia que você instala. Você vai espichar um pouquinho o arame, a mangueirinha acompanha, né? A mangueirinha. Se você quebrar uma lasca dessa, você vai ter que trocar sua cerca toda. Então, e o Brasil foi obrigado a usar mangueirinha porque o animal estava toda hora forçando a cerca. Só que está forçando a cerca porque está sem choque. Então, dentro da mangueirinha acumula terra, acumula areia, inseto, umidade, que enferruja o arame. Arame enferrujado não é um bom condutor. Então, o melhor isolador que existe são isoladores externos. E o melhor que existe é o W. Tá? Altura, gente. Eu falei para vocês com 3 fios, segura de mamanda caducando. 40, 80, 1,20. 10 para cima, 10 para baixo, não altera nada. Tá? 40, 80, 1,20, 50, 1 metro, 50, 90, 1,30. Tá? Sem problema. A atenção você deve dar para caprinos, ovinos, suínos e animais silvestres. Para animais, esses animais têm pata pequena, então, consequentemente, ele toca menos no solo. Ele fecha menos o choque. E aí, para animais de pata pequena, obrigatório, mesmo eu estando em solo úmido, eu preciso intercalar positivos e negativos, começar baixo. Esse eletrificador deve ser um maior, com volume, né, uma onda maior, e como ele sente menos o choque, eu preciso caprichar no choque dele. Então, para animais de pata pequena, eu tenho que usar um eletrificador de no mínimo 6 joules e manter o mínimo de 6.000 volts na cerca. Tá? Outra lenda, outro problema, outra polêmica. Mas quebra muito. Gente, 60%, 70% dos problemas não são do raio na cerca, e sim problemas da oscilação da rede elétrica ou raios que vêm na rede elétrica. Mas como é que eu me defendo do raio que vem na cerca? Eu instalo um kit para raio. Eu corto o arame, esse arame que tem conexão com o meu eletrificador, eu instalo a mola e instalo o meu centelhador. Então, se vier um raio na cerca, ele não passa pela castanha, a mola freia ele procura o caminho mais rápido para o aterramento, aí ele volta, estoura meu centelhador. Aí, importante sempre ter isoladores reserva na fazenda, e sempre que passou uma chuva, ir lá e olhar por trás dele para saber se está rompido ou não. Aí o raio não passa pela castanha, não passa pela mola, ele volta, estoura o centelhador e vem para o aterramento. Então, não existe nada que aguente um raio no peito. O que a gente faz é desviar para o solo. Aqui, ó, uma foto no aterramento bem feito, num kit para raio bem feito. O eletrificador está para cá. Tá? Então, se vier um raio na cerca, ele não passa pela castanha, a mola freia ele, aí ele volta, estoura o centelhador, vem para o fio de baixo, e o fio de baixo está ligado no aterramento. Tá ok? Então, essa é a forma de eu me proteger do raio que vem na cerca. Botando o kit para raio na chegada do eletrificador. Não desliguem o choque na chuva. Na chuva, o gado foge da chuva e vai ficar tudo encantoado na cerca, no canto da cerca, tocando na cerca. Se tiver sem choque. Com choque, o gado vai fugir da chuva, vai ficar no canto da cerca, só que não vai ficar tocando na cerca. Se vier um raio na cerca, a possibilidade de morte é muito menor, porque o gado não vai estar montado sobre a cerca. E aí, algumas ferramentas que o pessoal da Nova Zelândia usa para reduzir manutenção. Então, quem tem cerca elétrica tem que... Sim, garanto para vocês que a cerca elétrica tem manutenção menor que uma convencional. Só que ele exige uma manutenção maior. Como a gente orienta a fazer uma cerca com distâncias entre postes muito grande, se ficar sem choque, lascou. Então, eu tenho que monitorar se está com choque ou não. O que a Nova Zelândia fez? Colocou essa checagem no eletrificador. Então, olha aqui esse exemplo de um teste num eletrificador desse da linha inteligente. Comportamento de um Speedride 6000 quando a cerca dele encontra uma fuga, um grande vazamento. Então, no momento, ele está marcando 8.700 volts médio na cerca. Nós vamos causar uma fuga agora, onde eu vou encostar um
na cerca. Na hora que eu mandar você soltar, você solta. Então, ó, 8.700 volts, solta o vergalhão. Tá vendo? Baixou para 7.000 volts, ou seja, tá dando uma fuga de 1.000 volts. Agora, com o controle remoto, eu vou descobrir aonde é que é o problema. Eu encosto no arame, ele está me dando uma leitura de 6.500 volts, com 11 amperes de fuga, 12 amperes de fuga para a direita, seguindo a setinha. Eu vou seguindo, eu vou passar a fuga de 11, 12, caiu para 3 amperes. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar a cerca, já que eu achei onde é que é o problema. O problema, obviamente, é este vergalhão que está encostando no arame do choque no chão. Agora eu, usando a parte de cima do controle remoto, ligo o choque, confiro se está desligado realmente. Tiro o problema e ligo novamente o choque. Meço, veja que está dando 8.900 volts agora na cerca. Então, vocês viram que o negócio é feito para tirar trabalho, não dá trabalho? Bem, aí se eu quero desligar e ligar piquetes, eu ponho chave interruptora. Se eu quero... eu disse para vocês que não é corda de violão. Eu vou esticar minha cerca com a mão mesmo, com a castanha mesmo. Se ficou muito bamba, eu vou usar essa chavinha para girar depois que a cerca está já instalada. Só para tirar a barriga dela. Tá? Giro, acho a tensão que eu quero, ponho o grampo, travou, está pronto. Tá? Então, assim, qual que é a vantagem de eu piquetear mais, de eu ter uma cerca mais barata e eficiente? Eu vou poder piquetear mais. Se eu posso piquetear mais, eu melhoro o aproveitamento do pasto. Eu aumento minha lotação. Ideal para sistema de integração lavoura-pecuária. Não existe integração lavoura-pecuária sem cerca elétrica. Fácil e rápida construção. Dispensa mão de obra especializada. Na maioria dos nossos projetos, é a mão de obra da fazenda mesmo que instala. O gado fica mais dócil, facilita manejo, é muito versátil, funciona como uma barreira psicológica, não uma barreira física, prolonga a vida da cerca convencional, como eu disse para vocês lá no começo, baixo custo de instalação e de manutenção, e faz contenção de animais silvestres. Então, aqui, ó, eu gosto muito desse modelo de cerca usando vergalhão. Então, o fio de baixo é o negativo. Eu amarro no vergalhão, o fio do meio é o de choque. Uso o isolador para vergalhão e o fio de cima eu amarro no vergalhão também. Então, mamando ou caducando, a gente segura aqui. Fios e fitas são para sistemas móveis. Eu piqueteando de forma móvel esse piquete aqui. Pivô central. A gente tem feito muita cerca móvel em pivô central, mas também tem alguma coisa de cerca elétrica fixa. A gente põe uma mola no arranque, no final desse arame, para dar uma flexibilidade maior e manda colocar esse pivô no rodado. O rodado passa por cima da cerca. Confinamento também. Eu garanto para vocês, manutenção no confinamento zero. Esse aqui é bem legal, da mesma fazenda. A gente botou choque nessa fazenda, olha como o gado passou a respeitar. O dono da fazenda entendeu que quem segura o animal é o choque, não a estrutura. Ele fez novas estruturas, dessa vez muito mais leves. Gastou muito menos. Integração lavoura-pecuária. Não existe integração lavoura-pecuária sem cerca elétrica. Né? A gente não vai fazer cerca pesada para ter que tirar depois para colocar a lavoura. Aras. Seguro, barato e prático. Sabe? O animal não vai se enroscar. Se enroscar na fita, não vai machucar tanto quanto no arame. Aliás, machuca quase nada. Mas também não vai encostar se eu tiver um bom choque. Sistemas para cerca móvel, cavalgada, prova de laço. Tem também uma solução muito bacana, eficiente e segura. E, obviamente, para o passeio rotacionado, é a principal função, né? Para isso que ela nasceu. Em sistemas de integração lavoura-pecuária, gente, se o cara só cerca o talhão, isso está gerando um problema, porque ele vai ter diferença de altura de palhada. Se ele domina a cerca elétrica móvel, ele passa a mandar no gado ali dentro aquele talhão gigante e ele regula a altura de lavoura, a altura de palhada, e ao regular a altura de palhada, ele acerta na profundidade do depósito da semente, além de ter
um sistema radicular muito melhor, um perfil de solo muito melhor e desempenho animal melhor. Então, na integração lavoura-pecuária, não cerque somente o talhão. Faça um rotacionado, de preferência com cercas móveis, com vareta plástica. Então, como eu disse para vocês, quanto mais intensiva a fazenda, mais eu aperto aquela proporção. Lembra, 1 joule para 5 km. Fazendas grandes, com muitos funcionários, eu estou usando 1 para 2. 1 joule para 2 km, não 1 para 5. Então, o que tem numa cerca elétrica? Obviamente, os postes, os fios, os isoladores, o kit para-raio, as chaves interruptoras para ligar e desligar piquetes, a catraca esticadora, grampos conectores, hastes de aterramento galvanizadas e grampos galvanizados. Por que isso, gente? A maioria da nossa cerca é positiva e negativa, não é? E aí eu tenho que ligar esse aterramento no negativo da cerca. Se eu uso haste de cobre, eu vou misturar metal. E eu não posso misturar metal, senão ele zinabra. Tá? E sem falar que a haste de aço galvanizado dura muito mais do que a haste de cobre. Então, ela dura mais e é mais eficiente. Vou escolher meu eletrificador. Quem tem cerca elétrica tem que ter voltímetro. Por favor, não vão com matinho. Ir com um matinho é a mesma coisa que abrir um tanque de um carro e cheirar. Cheira combustível, mas quanto tem a gente não sabe. Então, tem que ter um bom voltímetro e medir a cerca. Se a cerca passa perto de tem gente, tem que ter a placa, por lei é obrigatório. Tá? Nas cercas móveis, a vareta plástica, fio eletroplástico. E aqui é um vídeo mostrando a diferença dos fios. Esse aqui é o fio normal, são 6 fios de 0,15 e o outro 9 fios de 0,25 milímetros. Então, esse é 6 de 0,15, esse é 9 de 0,25. O de 6 de 0,15, eu consigo no máximo 500 metros. O de 9 de 0,25, eu tenho calibre para levar um bom choque por até 3 km. Tá? As fitas também são muito usadas, principalmente em aras. Corda bung é uma corda elástica que faz o papel da mola, com vantagens, porque a mola enferruja muito rápido e perde a elasticidade. Essa corda elástica não, ela tem uma malha metálica junto, o aço inox junto da borracha. Então, sabendo usar vareta plástica, fios e fitas, eu vou ter sucesso. Né? O que não usar? Isolador sacolinha, isolador garrafa plástica, isolador lona, isolador mangueira, isolador sem isolador. Se a madeira estiver muito seca, ela rouba pouco choque. Mas no dia que ela umedecer, ela rouba muito choque. E o que usar? Bons isoladores. Se for usar mangueirinha, a gente não recomenda, mas se for usar mangueirinha, tem que usar uma mangueirinha que tem filtro V, ela tem que ficar uns 5 centímetros para fora de cada lado. Quem determina a distância entre postes, gente? A distância entre postes ou morões é determinado pelo relevo. Se for plano, vocês viram aí que eu posso até 50 metros de distância de um poste para o outro. Aqui, uma instalação, eu disse para vocês que a maior fonte de problema não é o raio na cerca. A maior fonte de problema é a oscilação da energia rural e raios que vêm por aqui. Mas eu quero ligar a tomada, o que eu faço? Eu vou pegar uma tomada de 3 furos, abri-la, do botão do parafuso do neutro, ligar no aterramento. Vou usar um estabilizador de computador, aí vou ligar meu eletrificador no estabilizador, o estabilizador na tomada. Tá? E tem também uma pecinha chamada DPS, que é uma espécie de um T, que aí eu vou ligar o estabilizador no DPS e o DPS na tomada. Eu vou proteger bem os problemas que vêm via rede elétrica. A melhor solução, ficar isento da maior fonte de problema. Se eu sei que a maior fonte de problema é a tomada, sai fora da tomada. Usa um painel solar bem dimensionado. Então, para cada potência de eletrificador, eu tenho que ter um painel solar. O painel solar gera energia. O eletrificador gasta. Então, isso tem que estar muito bem dimensionado. E a bateria armazena. Por exemplo, um eletrificador de 6 joules gasta por volta de 18 amperes dia. Se eu usar uma bateria de 100 amperes, eu vou ter 5 dias sem sol para tocar meu eletrificador. Então, a bateria armazena, o painel solar gera e o eletrificador gasta. Né? E aqui, as indicações mais ou menos, aqui, ó, uns 6 joules, eu vou usar um painel solar de 55 watts e por aí vai.
E isso tem que estar muito bem dimensionado. O painel solar deve ter um controlador de carga para desligar o carregamento na hora que a bateria está cheia, porque senão ele estraga rápido, e já deve vir com um suporte. Para cada região do país, eu tenho que botar uma direção e um grau de inclinação do meu eletrificador, ok? O grau de inclinação do meu painel solar, desculpa. E aqui, então, a maior fonte de problemas no Brasil, gente, por que a Secretaria não funcionou? Primeiro, vocês concordam comigo, nós não aprendemos a tecnologia. A segunda é a qualidade dos equipamentos, que acabou se descartabilizando. E a terceira é a falta de padronização sobre as informações de potência no mercado. Se no seu sistema hidráulico te indicarem uma bomba de 1 HP, você vai nas lojas, ela tem 1 HP. Aí você vai somente procurar por preço e prazo, preço e marca da sua confiança. Infelizmente, no choque, isso não existe, tá? Varia muito essas informações. Aqui, ó, eu tenho um aparelho que o manual dele diz que ele é para 150 km, ele tem 5 joules liberados e 7,5 armazenado e 19,4 joules populares. O que eles quiseram dizer aqui? Ah, o meu de 5 é igual ao dos caras de 19. Documentando que, infelizmente, e é infelizmente mesmo, porque se tivesse seriedade no mercado, o mercado estaria confiante na tecnologia e todo mundo estaria usando com sucesso. Então, isso é o documento que não existe padronização sobre potência no Brasil. E aí, não sei se vocês lembram desse comercial da S10, que ele pegou a S10 e a Hilux, botaram 600 quilos na caçamba de cada uma e foram fazer um teste de arrancada para ver quem corria mais com esses 600 quilos na caçamba. Então, é um teste de resistência, onde se mede quanto que o carro corre com esse peso nas costas. Baseado nesse modelo, a gente fez esse mesmo experimento. Então, a gente calculou uma resistência padronizada. Então, eu simulo uma cerca problemática. Lembra lá, o que é uma cerca problemática? Arame enferrujado, arame fino, isolador ruim, capim tocando arame, muita emenda. Então, eu simulo uma cerca com 100 ohms de resistência e ligo nesse eletrificador e meço quem que passa mais voltagem nesta resistência padronizada. É como se eu estivesse levando vários eletrificadores do mercado para a mesma cerca e medindo quem passa mais voltagem nela. Aqui eu não estou medindo quem põe 4.000 volts. Aqui eu estou medindo quem põe o mínimo, o máximo de voltagem possível nessa situação. Aí vamos pegando aqui rápido vários eletrificadores. Esse aqui fala que tem 7 joules no manual dele. Vamos para o final ali, ó, quanto que ele dá? Um de 7 joules, que é para 38 km no manual dele, deu 0,2. Esse aqui, um outro, é de 1 joule, que ele indica para 50 km. Quanto que ele vai dar? Vamos lá para o final. Deu 0,1. Esse outro aqui é um de 5 joules, que fala que é para 80 km. Vamos ver quanto é que ele dá. 0,9. Fortinho até. 5 joules, passou 0,9 kV, ou seja, 900 volts. Aí, esse aqui, ó, peraí, esse aqui tem palestra, tem treinamentos, bacana o trabalho deles, só que o eletrificador não acompanha o discurso. Eu peguei e testei um de 2 joules, que fala que é para 100 km. Olha lá o que ele deu. 0,4, tá? Ó, esse aqui é aquele de 150 km que fala que tem 5 joules. Olha quanto é que ele vai dar. 1.300, sabe? Então, o de 1 joule deu 0,1, que é 100. O de 7 joules deu 0,2. O de 5 joules deu 0,9, que é 900. Esse aqui de 2 joules deu 0,4, que é 400. Esse aqui é o menor eletrificador que a gente tem da Nova Zelândia no país hoje. É um de meio joule. Vamos nele aqui. Também com 100 ohms de resistência. Vamos lá para o final ver quanto é que ele deu. 2.000 volts. Tá? 2.0 kV. Então, gente, a Nova Zelândia, que não tem fazenda grande, usa eletrificadores de 63 joules. Tá? Esse aqui é um de meio. E desses comuns do mercado, eu não achei nenhum que nesse teste, com 100 ohms de resistência, né, eu não encontrei nenhum eletrificador que supere o desempenho desse menor eletrificador,
que é de meio. E a Nova Zelândia, que não tem fazenda grande, tem de 63. Então, mal instalado, com acessórios ruins e com liquidificador muito fraco, dá muita manutenção e não funciona. Então, esse é o problema da cerca elétrica não funcionar no Brasil bem. Tá? E, além de tudo, o voltímetro também lê errado. Olha aqui, ó, na mesma cerca, esse aqui deu 3.700, que esse é da Nova Zelândia. Esse aqui deu 6,5. Outro voltímetro da Nova Zelândia deu 3.200. O voltímetro, o outro 5.600 na mesma cerca. Então, o eletrificador deles, a bombinha deles, eles falam que dá mais choque do que realmente dá. E o leitor está lendo a mais do que realmente tem. Realmente complica. E assim, esse aparelhinho aqui de meio joule, nessa história de 1 para 5, a gente recomenda ele para 2,5 km. Não é 1 joule para 5, ele tem meio, a gente recomenda ele para 2,5 km no máximo. E aí você vai numa prateleira, tem esse aparelho lá por, sei lá, R$500 para 2,5 km. Aí tem outro lá por R$100 para 30 km. Qual que você compra? Se você não tem essa capacidade de fazer essa análise aqui com um joulímetro, então é realmente confuso e dificulta ter sucesso a cerca elétrica, infelizmente, que é uma tecnologia que ajudaria muito se não tivesse essa falta de padronização. Tá? A outra prova de que está problema, o kit para-raio tem essa mola, o eletrificador está para cá, não está? O choque passa pela mola para ir para a cerca. Só que se eu tenho um eletrificador muito fraco, essa mola freia o choque a ponto de não deixar o choque correr, não chegar na cerca. Aí o que o pessoal faz? Faz uma molona enorme para reduzir a resistência. Só que reduz a resistência do eletrificador, só que também reduz a resistência do raio. Sabe? Então, é complicado. Bem, e para terminar, vamos mostrar algumas soluções bem aplicadas. Olha essa integração lavoura-pecuária com piquetes móveis. Com vareta plástica, fio eletroplástico, carretel, um fio positivo e um fio negativo. Olha que fantástico isso. E aqui mostrando o gado. Tá? Então, se eu domino fazer isso, gente, eu mando no gado. Olha isso aqui, ó. Cerca móvel, passo de integração. Agora acabei de mudar aqui mais 6 metros. Vamos comendo. Esse cara tá botando a cerca para frente de 6 em 6 metros. O gado vem parecendo uma roçadeira. Tá? Então, assim, o velhinho me ajudando ali. Outros usos. Isso aqui é um trabalho com ONGs que a gente vem fazendo. Você deve ter visto alguma coisa fazendo a São Marcelo. Isso aqui é uma ONG, chama Fundação Pantera Brasil. É uma ONG americana, onde a gente desenvolveu com eles potência mínima, voltagem mínima e configuração dos fios, positivo e negativo, para onça, e com sucesso. Tá? Olha aqui, predação de java porco ou queixada, porco nativo, para lavouras. Aqui foi com o Instituto Homem Pantaneiro, que é uma ONG de Corumbá, também nos auxiliaram. A gente ensinou para eles... Olha lá. A gente ensinou para eles como é que se dá o choque, essa história de animal de casco pequeno, precisa de mais voltagem, precisa de mais joule, configurar a altura dos fios, né? Ensinou isso para eles, eles foram estudando as melhores alturas, tanto para porcos selvagens quanto para onça. Então, tem solução para isso. Então, gente, se você domina a cerca elétrica, você é capaz de mexer no layout da sua fazenda. Você aumenta e diminui número e tamanho de piquetes e você manda no seu gado. Né? Você vai poder mandar nele, botar ele para comer aonde você quer, não deixando ele selecionar. Então, olha essa menininha fazendo um pastejo rotacionado. Isso que eu peguei do pessoal da Argentina, do Pens Agro, pessoal também parceiro nosso, muito bacana. Está inovando muito na Argentina. É isso, gente. Então, cerca elétrica é para ser uma tecnologia fácil. Cerca elétrica é para a gente poder melhorar a eficiência de pastejo.
não deveria ter cursos de manejo de pastagem sem abordar a cerca elétrica. Ela é mais um dente da engrenagem indispensável. Tá? Então, muito obrigado. Como eu disse para vocês, a gente precisa treinar muita gente ainda. Eu não sabia nada e a maioria dos colegas também não sabiam nada. E a gente vem investindo muito em mídias sociais. Então, eu tenho um canal no Instagram, tenho um canal no YouTube, tem LinkedIn, tem meu WhatsApp, sabe? Então, a gente está à disposição de vocês para que vocês precisarem de informação, levar informação para a sua cidade, palestra para a sua cidade, para o seu sindicato, para a sua faculdade. A gente está à disposição e o mercado precisa aprender essa solução. Então, novamente, obrigado ao Reagro e eu estou à disposição agora para as perguntas. Muito obrigado. Ok, Ernesto, muito obrigado pelo esclarecimento desse assunto pouco conhecido aí no Brasil, ainda pouco utilizado, muito esclarecedor, a gente já conhece o seu trabalho e não podia ser diferente. Obrigado, nós estamos aí com mais de 320 pessoas online e com certeza isso mostra aí a qualidade da apresentação. Bom, pessoal, dando continuidade de uma maneira bem objetiva, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Ernesto e apresentar o Grupo Reagro. Hoje são 6 empresas aí que apresentam algumas soluções para algumas áreas do agronegócio. Então, hoje o Reagro Consultoria foi a nossa primeira empresa, atuando há 18 anos aí em médios e grandes projetos em 4 áreas, né? Leite, corte, café e grãos, com muito foco aí nos cereais, milho, soja, feijão e trigo. Essa mesma equipe de consultores, hoje são mais de 60 consultores aí das mais diversas áreas do conhecimento envolvidas, eles também participam do Reagro Ensino, através aí dos treinamentos gerenciais ou as especializações, também nas 4 áreas, leite, corte, café e grãos, produção de cereais. Temos também como solução aí o software de gestão agropecuário, software usado em mais de 4.000 fazendas, em praticamente todos os estados do Brasil. O IDEAGRI é uma plataforma, uma ferramenta de gestão técnica e econômica para você que atua com gado de leite, gado de corte, café, agricultura. O IDEAGRI é uma plataforma bem interessante de se fazer a gestão aí da operação e gestão contábil, gestão financeira do seu negócio. Outra empresa do grupo, o laboratório 3R Lab, tecnologia americana, veio aí para preencher 2 grandes lacunas do mercado, acurácia nos resultados e agilidade aí na entrega. Então, para você, agrônomo, produtor de grãos, café, pessoa que faz uma agricultura hoje tecnificada no país e quer receber análise de solo em tempo recorde e com alta acurácia, o 3R aí é uma ferramenta interessante. Hoje são 2 laboratórios no país, um em Lavras, no sul de Minas, e o outro em Chapecó, Santa Catarina, e em breve aí novas unidades no país. Ok? Outra empresa do grupo Reagro Pesquisa, localizado aí no sul de Minas também, fazendo aí todo o trabalho de desenvolvimento de insumos e novas variedades aí na área agrícola, muito forte na produção também de cereais. E a Biomip, uma empresa também do Grupo Reagro, a empresa mais jovem do grupo, é uma startup de produção de insetos e micro-organismos para controle biológico, ok? Eu não ressaltei, mas eu acho importante frisar que o laboratório 3R Lab também atua na parte de análises bromatológicas. Então, o pessoal aí da área de nutrição, com necessidade de fazer análise do seu pasto, da sua silagem, do seu concentrado, dos seus minerais, o 3R também está entregando aí análises em tempo recorde. Então, alimentos costumeiramente usados aí nas fazendas conseguem ter resultado aí prontos em até 48 horas, tá ok? Então, nós estamos aí em mais de 21 estados do Brasil e já ultrapassamos a barreira aí das 20.000 pessoas treinadas nas áreas gerenciais e na especialização, sendo mais de 5.000, também ultrapassamos a barreira dos 5.000 pós-graduados, ok? E aqui, pessoal, de uma maneira bem objetiva, apresentando aí algumas oportunidades
no gado de corte, para quem está aí em diversas regiões do Brasil. Nós temos aí turmas de pós-graduação e cursos de gestão. A pós-graduação, para quem é graduado e atua no segmento de gado de corte, nós temos aí turmas em Cuiabá, para começar agora em março, Londrina, vai ser nossa primeira turma aí no Paraná, para começar no mês de julho, e uma turma na Bahia, em Vitória da Conquista, da nossa pós-graduação em produção de gado de corte, Vitória da Conquista, para começar aí no mês de junho, ok? E grande parte dos treinamentos aí lançados no país são treinamentos de capacitação. Então, você que é produtor, gerente de fazenda, estudante, técnico agrícola, pessoal envolvido aí na operação e na tomada de decisão dentro das fazendas de pecuária, nós temos diversas oportunidades, cursos aí no Pará, cursos em Araguaína, no Tocantins, em Imperatriz, turma em Aracaju, do curso de gestão da nutrição na pecuária de corte. Um abraço aí para a turma do grupo do GPC, tem aí grande número de participantes do grupo nos acompanhando hoje, Sérgio, André Fraga, Luciano, muito obrigado aí pela participação. Desses cursos de gestão, o Gestão na Pecuária de Corte, abordando aí todos os pilares do projeto, passando por nutrição, reprodução, sanidade, manejo de pastagem, gestão financeira, gestão de pessoas e equipes. Então, todos os pilares gerenciais para uma tomada de decisão mais assertiva aí para quem está na operação. Então, produtores, gerentes, podem participar das turmas de gestão na pecuária de corte espalhadas aí por todo o Brasil. E temos também o curso de gestão da nutrição na pecuária de corte. Esse curso já tem um foco maior na área nutricional, então ele trata com mais profundidade da área de suplementação estratégica, manejo de pastagem, suplementação mineral, integração lavoura-pecuária, parte de fisiologia e metabolismo aí da nutrição de ruminantes, os principais alimentos que podem ser usados e as alternativas para você ter aí um custo de produção mais baixo e mais eficiente. Então, nós temos aí essas oportunidades, são 13 turmas em várias regiões do Brasil. E para quem está em áreas aí mais afastadas ou em grandes centros e não tem oportunidade de estar conosco nas turmas presenciais, do lado esquerdo da tela aí nós estamos destacando a nossa pós-graduação online em produção e manejo de pastagens, para começar agora em março, nós estamos caminhando para a confirmação da turma, ok? E aí uma grande oportunidade para essa noite, para quem está participando do webinar, vai ter aí uma condição de 10% de desconto nessa pós online. Nós temos aí o contato da Ariane. A Ariane é uma das nossas consultoras, está de plantão agora, no momento das perguntas, até o final do webinar, para tirar qualquer dúvida relacionada a essa pós ou aos outros cursos que eu mencionei anteriormente. E para quem quer se matricular, a Ariane já tem todo o acesso ao nosso sistema para realizar as pré-matrículas, ok? Essa pós, com toda a qualidade, toda a expertise dos cursos do Reagro, e para quem quer aprofundar no sistema predominante no país, né? A produção a pasto, o curso vai falar de fisiologia e morfologia vegetal, controle de pragas, controle de ervas daninhas, que é um grande desafio hoje em várias regiões do Brasil. Para quem quer trabalhar a elaboração de projetos para gado de corte a pasto, escutar aí professores como Adilson Guiar, professor Ricardo Reis, da Unesp, professor Silvino Moreira, Bruno Gotardi, Diego Palucci, que são da nossa equipe de gado de corte, falando aí de manejo de pastejo, manejo de pastagem, estratégias ou planos nutricionais para o gado de corte a pasto, a parte de suplementação proteica, energética, os cálculos de viabilidade aí para tomada de decisão em todo o processo de intensificação na produção a pasto, ok? Então, tem uma grande oportunidade, já temos uma turma em andamento com mais de 80 alunos do Brasil inteiro, pessoal extremamente satisfeito com a dinâmica e com a facilidade, né, a flexibilidade dos cursos online. Então, está aí uma oportunidade a todos vocês hoje com a condição de 10% de desconto. E uma novidade, pessoal, para quem nos segue aí nas redes sociais, o Reagro agora segmentou as páginas, para quem tem interesse aí em
novidades sobre eventos, os webinars, conteúdos, o que a gente tem feito nas fazendas, na área técnica e gerencial, com foco no gado de corte. É só nos seguir, nos adicionar, vai ser um grande prazer tê-los na nossa página, @reagro.corte, ok? E finalizando, nós já gostaríamos de convidá-los para o próximo Webinar Corte, previsto aí para o dia 24 de março, às 20 horas, e agora falando de um tema super atual, que é a parte de alternativas energéticas aí para dieta, para engorda na pecuária de corte, né? A parte de silagem de espigas ou snaplage, grão úmido, grão reconstituído para gado de corte, enfim, uma grande referência, o Thiago Bernardes, professor de vários cursos do Reagro, na nossa pós-graduação em produção de gado de corte, em nutrição, vai estar tratando aí dessas oportunidades que têm sido usadas em grandes projetos, com grandes resultados financeiros aí em várias regiões do país, ok? Pessoal, fiquem à vontade, o Ernesto está à disposição para responder todas as perguntas. Para quem ainda não fez os questionamentos, aí tem a parte aí QIA, onde então, são em 2 balãozinhos, onde vocês fazem todas as perguntas e nós vamos selecionar aí algumas para serem feitas aí por Ernesto, tá bom? Temos aí 250 pessoas online, muito obrigado pela participação e o Ernesto está à disposição. Vamos lá. Rafael, então o ideal é eu respondendo agora aqui as perguntas que estão na caixa? Ernesto, eu vou selecionando aqui algumas delas e te fazendo as perguntas, ok? Ok. Vamos lá. A primeira é do Sérgio Araújo. Em áreas de grande distância da energia elétrica, eu acredito que da fonte, qual a melhor alternativa para se conseguir colocar a cerca elétrica? Energia solar é uma realidade? Sim, Sérgio, né? Sérgio, positivo. Isso, Sérgio, na verdade, é a melhor opção. Cientes de que os problemas maiores são via rede elétrica, eu não ligar a minha cerca na rede elétrica, eu estou me saindo da fonte de problema. Né? Desde que bem dimensionado o painel solar, o eletrificador e a bateria, o choque é o mesmo. E você vai estar fora da maior fonte de problema, que é solar, que é a rede elétrica. Ótimo, Ernesto. Muito obrigado. Agora a pergunta do Edilson. Boa noite, Ernesto. Até que distância do aparelho eu posso instalar o aterramento, se o local do aparelho não tiver úmido? Edilson, né? Edilson, positivo. Edilson, faça um aterramento ali no pé do aparelho próximo dele e depois você pode puxar para um cabo, usando esse cabo encapado, até uns 100 metros de distância aí você pode fazer aterramento, mas faça aterramentos também auxiliares na cerca. E aí a sua cerca passa perto de um banhado, você descarrega mais ali várias hastes. Então, quanto mais aterrada a sua cerca for, mais o animal vai sentir o choque. Ótimo, Ernesto. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Henrique, perguntando se você tem experiência aí com a instalação de cercas elétricas no norte do país e como foi, se você encontrou alguma dificuldade. Como é que é o nome dele? Henrique. Henrique, a grande dificuldade no norte do país é a vegetação que cresce muito e rouba o choque. Então, vocês entenderam que a vegetação rouba choque, sim. Só que é tudo uma questão de carga e potência. Lembra daquele vídeo do milharal, onde o milharal está coberto, a cerca está coberta pelo milharal e mesmo assim a gente tem choque. Então, você tem que compensar quanto que eu tenho de perda, quanto que eu tenho de motor empurrando. Então, se eu usar aquela proporção de 1 joule para 2 quilômetros, mesmo com a vegetação subindo na cerca, eu consigo manter um bom choque. Mas é tudo uma questão de carga e potência. Tá? A vantagem é que existem, sim, equipamentos muito potentes. Como eu disse para você, os comuns do mercado tomam um pau de meio. E tem até de 63 na Nova Zelândia. No Brasil, o maior que tem é o de 36.
Ótimo. A próxima pergunta, Ernesto, eu vi que foi um questionamento aqui em grupos de WhatsApp do pessoal que está acompanhando, é saber o nome dos fabricantes da mangueira que suporta o pisoteio e onde encontrar aqui no Brasil. Então, na verdade, isso aí foi... Eu envolvido nesses projetos de cerca móvel, eu era sempre barrado, mas não dá porque eu não tenho bebedouro suficiente. E eu sabendo que a Nova Zelândia usa esses bebedouros móveis, eu descobri que tinha esse cara que fazia essas irrigações com aquela mangueira e o aspersorzinho no capacete, com a motoca mexendo ele, que é um modelo neozelandês, que essa mangueira aguenta pisoteio. E aí eu fui nele e perguntei, cara, você já tem a mangueira que leva água para irrigação, você não consegue desenvolver um negócio para essa mesma mangueira levar a água do bebedouro? Ele desenvolveu, está vendendo, chama ISIA, I-S-I-A. Perfeito. Vamos lá. Ernesto, como implantar as cercas elétricas em fazenda, onde a cerca é interrompida por barreiras naturais, como grotas, mato, etc.? A gente tem que pensar que precisa de uma linha para levar o choque. Se eu não tenho continuidade, eu vou ter que colocar um choque lá depois dessa interrupção. E aí você pode usar esses amplificadores solares, né? Que pode colocar ele lá no... Agora, é importante que a Nova Zelândia, sabendo que a cerca elétrica precisa de um maior monitoramento, desenvolveu esses equipamentos que têm um gerenciamento no visor do eletrificador, ele mostra toda a saúde da cerca. Então, esses equipamentos que têm esse gerenciamento, é bobagem eu colocar esse eletrificador lá no meio do nada. O ideal é deixar ele perto da casa de alguém, para sempre ter alguma pessoa olhando isso e monitorando. Porque senão é a mesma coisa que eu tampar um painel de um carro. Eu tenho informação lá, mas eu vou ficar a pé que eu não sei se tem combustível ou não, porque está tampado. Então, se eu tenho informação, em vez de eu colocar o eletrificador lá no meio do nada, eu levo o arame até lá. Mas se eu não tenho condição do mesmo arame chegar lá do outro lado da grota, do outro lado do rio, eu vou botar um outro eletrificador lá. Um solar, por exemplo, que é uma solução. Ok, vamos lá. O John Lennon, do Paraná, está perguntando aqui, Ernesto, qual é o ideal de números de fios para ser usados no gado de corte e no gado de leite, se tem diferença? Então, quem determina o número de fios, primeiro é a categoria espécie animal, depois o tipo de solo. Então, se eu estou no solo arenoso ou que seca, de cara eu sou obrigado a usar 2 fios, um positivo e negativo. Na hora que o animal toca nos 2 fios, ele sente o choque, né? Agora, se eu estou no solo arenoso ou que seca, e eu tenho bezerro e adulto, eu sou obrigado a fazer 3, naquele modelinho lá, com o fio do meio de choque e o dos extremos é negativo, e aí o duplo toque acontece em cima e embaixo, e de mamanda caducando eu seguro o animal. Mas se eu tenho uma categoria animal só, e eu estou no solo úmido, um fio me resolve, um fio de choque me resolve. Ok. Agora o Cláudio Cabral, professor da Universidade Estadual do Ceará, da Escola de Veterinário. Grande abraço, Cláudio. A pergunta dele é o seguinte: o diagrama apresentado sobre os fios da cerca me deixaram com uma dúvida. O fio negativo fica ligado somente ao aterramento principal e aos aterramentos acessórios, ou também tem uma ligação com o eletrificador? Não. O fio negativo deve ser ligado só ao aterramento. Se o fio do choque tocar nesse fio negativo, vaza muito choque. Então, eles andam juntos, mas sem se encostar, né? Esse fio negativo faz o papel de um solo úmido. Ele imita um solo úmido para que o fio do choque faça efeito. Perfeito, bom demais. Muito obrigado pela presença de todos. Aí nós estamos com mais de 250 aí participantes. Muita pergunta para ser feita. A gente está selecionando aqui algumas delas que sintetizam aí o questionamento de vários. Tem um pessoal da equinocultura aqui perguntando, Ernesto, é o Paulo da Cunha. Qual a voltagem e quantidade de joules recomendada para equinos? Então, na verdade, é a mesma situação para todos os animais. A gente pode usar um eletrificador, qualquer um deles, para qualquer espécie e categoria animal. Quanto maior o casco desse animal,
a pata dele, mais choque ele sente. Então, búfalo e cavalo são animais que tomam choque mais facilmente. Carneiros, né, ovinos, caprinos, suínos e animais silvestres, é mais difícil tomar choque. Então, para esses animais, eu preciso aumentar a potência para que eles sintam o choque. Agora, é importante, gente, que assim, o eletrificador tem uma alta voltagem, mas a amperagem deve ser muito próximo do zero. Tá? Porque a tomada de casa tem 110 ou 220 volts, mas chega a dar 20, 30 amperes. Quem mata é a amperagem, não é a voltagem. Então, você tem que usar um bom eletrificador, onde você tenha segurança que ele realmente não passe para a sua cerca o que você tem na sua tomada. Né? Então, é um perigo você ligar a sua cerca numa tomada com eletrificador porqueira. Né? Porque se ele levar o que você tem na sua tomada para a sua cerca, morre gente e morre animal. Então, importante que tem que usar um equipamento seguro, mas a voltagem e o joule, né? Lembra? É bom, a pergunta dele foi bacana, porque voltagem é como se fosse a vazão e o joule é como se fosse o HP, né? Então, tem que estar, um é a força e o outro é o resultado da minha força. Então, na verdade, qualquer voltagem é seguro para esse animal, só que ele respeita mais ou menos de acordo com o tamanho do pé dele, da pata dele. Vamos lá. Agora uma outra pergunta, já algumas pessoas perguntando com relação ao custo. O que você tem visto de custo por quilômetro da cerca elétrica instalada? E em alguns deles perguntando também o custo depois da manutenção, limpeza dessa cerca. Então, primeiro, limpeza, lembra do vídeo do milho. Se eu tenho potência de sobra, eu não preciso ficar fazendo acero. O capim rouba choque, a vegetação rouba choque? Rouba. Mas é tudo uma questão de carga e potência. O capim é limitante para esses equipamentozinhos normais. Né? Se você não manter limpo, você não tem choque. Agora, se você usa equipamentos com mais potência, preparados para reduzir manutenção, a manutenção é zero. Sabe? Você vai limpar a sua cerca igual você limpa uma cerca convencional, sei lá, uma vez por ano. Sabe? O gado vê a cerca, mas não é limitante. Tá? Então, manutenção é menor do que uma convencional, só que merece um monitoramento maior. E, para isso, ideal é ter aquele visor que você gerencia só olhando para ele. Agora, sobre custo de instalação, vamos pegar o exemplo rápido daquela cerquinha de vergalhão que eu usei ali de 3 fios. A bola de arame de 1 quilômetro está custando mais ou menos R$1.000. Desculpa, R$300. Se eu usei 3 fios, eu gastei R$900 por quilômetro. Um vergalhão, chutando alto, vai sair a R$10. O vergalhão, gente, o mais grosso que deve ser usado é 3/8. É 3/8 para menos, porque esses isoladores não cabem em vergalhões mais grossos que 3/8. Tá? Então, e não precisa ser grosso mesmo. Uma vez que eu entendo que quem segura o animal é o choque, eu não preciso gastar com estrutura. Mas, então, vamos calcular um vergalhão de R$10 e eu botei, você viu que eu botei 50 metros distantes entre postes, mas vamos botar 25. Então, se eu usei 25 metros, eu vou gastar 40 postes. 40 postes por quilômetro a R$10, R$400, mais 900 de arame. Então, ficou R$1.300 a estrutura. Um eletrificador, vamos pegar um eletrificador desses de 6 joules da linha comum, custa uns R$2.000. Então, R$2.000 vai sair aí 6 joules, 1/5, lembra aquela 1/5 de 6 joules, eu posso fazer até 3 quilômetros, até 30 quilômetros, né? 1 joule para 5 quilômetros, tem 6 joules, 30 quilômetros. E ele custou R$2.000 mas vamos gastar ele em 20 quilômetros. Ele custou R$100, o eletrificador custou R$100 por quilômetro. Então, 1.300 mais R$100 de eletrificador. E vamos gastar mais uns R$200 de acessórios, isoladores, cabo, kit para-raio. Então, 1.400 mais R$200, R$1.600. Eu não vou precisar contratar mão de obra externa, porque uma cerca de vergalhão, os funcionários da fazenda mesmo fazem, e eu gastei R$1.600 por quilômetro. Entenderam a conta que eu fiz dividindo o eletrificador por joule, por quilômetro? Então, ele tem 6 joules, custa uns R$2.000. R$2.000 dividido por 20 quilômetros,
me custou R$100 por quilômetro. Tá? E aí aumentou em R$100 a minha conta, que estava em 900 de arame, 400 de postes, que é o vergalhão, 1.300, mais 100, 1.400, mais R$200 de acessórios por quilômetro. Então, ficou lá na casa dos seus R$1.500 por quilômetro, mas isso é determinado pelo custo do poste, pelo número de fios, pelo custo da mão de obra, se usou ou não, sabe? Mas em material de cerca elétrica, por quilômetro, dificilmente você vai gastar mais do que R$400 por quilômetro. Aí o resto é postes, arames e mão de obra. Ok? Perfeito, Ernesto. Muita gente te parabenizando e preocupados aqui se vão ter acesso a essas informações posteriormente. E aí, dando um aviso para todos, os webinars eles ficam disponíveis no blog do Reagro, reagro.com.br/blog. Então, nos próximos dias, este webinar, com foco em cerca elétrica, estará disponível para todos, ok? Tem uma pergunta aqui, Ernesto, ela é bem específica. O pessoal falou que tem muito problema com javali, porco do mato. O que você tem visto aí de tamanho, né, de distância entre o fio e outro para conseguir resolver esse problema? Então, eu disse aí que eu tenho parceria com ONGs. Bacana que são ONGs de proteção do animal, só que eles trabalham para o produtor, para permitir uma coexistência pacífica, sabendo o prejuízo que esses animais causam. É bem legal a postura deles. Então, eu ensinei para eles como... Então, para animar... Porco do mato, nativo ou invasor, como é o javaporco, javali. Precisa começar com 15 centímetros do solo, intercalar positivo e negativo, usar um eletrificador de no mínimo 6 joules e manter 6.000 volts no arame. Então, 15, 30, 45, 60, 70 centímetros, intercalando positivo e negativo, você vai segurar o porco. Ótimo, Ernesto. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo André Bruzi, nosso gerente nacional. O Bruzi parou na estrada, ele está no sul de Minas para acompanhar a sua palestra, está mandando um abraço, e ele está perguntando aqui, parabenizando pela clareza da apresentação, na cerca móvel com fio eletroplástico, como é esticado o fio ou o arame nas bordas? Então, na verdade, não é esticado. Você vai puxar na mão, ele fica com uma tensãozinha zero, sabe? Só não faz... Sim, a ideia é, tanto o arame quanto o fio, Bruzi, meu amigo, muito obrigado, viu? Tanto o arame quanto o fio, não precisa estar corda de violão. Eles têm que estar na altura correspondente à categoria animal. Então, não é a força, não é a resistência física do fio que segura o animal, é o choque. Então, eu não preciso me preocupar com essa tensão de esticar ou não. Não pode fazer barriga e sair muito da altura. Fazer muita barriga, uma barriguinha até permitida, 10 centímetros para cima, 10 centímetros para baixo, não altera o resultado. Ótimo. Baiar Moreira está perguntando aqui, Ernesto, foi falado na palestra sobre um bom aterramento, mas quais são os pontos que você acha importantes para você ter um choque de qualidade, focado no aterramento? Então, tem que ter, assim como alcance, né? Vocês entenderam que alcance não é uma regra exata. Alcance tem muitas variáveis. O aterramento também tem muita variável. Depende do tipo de solo, condutividade do solo, umidade do solo. Então, quanto mais aterramento, melhor. E a gente tem como medir o aterramento. Esse equipamento aí da Nova Zelândia, que tem um visor digital, ele tem uma haste que você enfia no chão e liga no eletrificador e ele monitora o aterramento para você. E aí, se aparecer um número em voltagens ali no visor dele, é sinal que o aterramento está ruim. Assim, se está vazando lá 0,5 kV no medidor de aterramento, você está com 500 volts vazando para o aterramento. O ideal é não ter voltagem nenhuma no aterramento. Como é que eu melhoro o meu aterramento? Aumentando o número de hastes, afundando mais ou molhando. Ou melhor ainda, os três. Só molhar é paliativo, uma hora vai secar. Então, fazer esse aterramento numa área banhada, com maiores profundidades e maior número de hastes. O mínimo é uma haste por joule, depois que o eletrificador tem mais do que 3 joules. Né? Se tem de meio a 3, são 3 hastes, um triângulo de 3 hastes,
Agora, se tem mais do que 3, você vai botando um mastro por joule. Se o equipamento tem 36 joules, você vai fazer 36 hastes de aterramento numa figura geométrica, num lugar úmido. Ok? Ótimo. Outra pergunta, Ernesto. A pessoa que está destacando que a maioria das pessoas ficam preocupadas com a segurança dos animais com o uso de aparelhos acima de 6 joules. Se você poderia repetir o porquê esse indicador joule não oferece perigo aos animais? Então, na verdade, como eu disse para vocês, existem eletrificadores e eletrificadores, né? Tem marcas aí vendidas no mundo inteiro. Então, tem gente séria e, infelizmente, como em todo mercado, às vezes não. Ainda é vendido equipamento fundo de quintal, sabe? Isso a gente não pode permitir, que não tem certificação de segurança, sabe? Isso é perigoso mesmo, né? De você não permitir o uso de equipamento fundo de quintal, porque isso é perigoso. Ele pode levar para sua cerca o que você tem na sua tomada. Amperagem alta, né? 110, 20, 110, 220, mas com 20 amperes. É a amperagem que mata, né? E não é a voltagem. A voltagem é alta, mas a amperagem deve ser muito baixa. Então, é bobagem isso. A Nova Zelândia, como eu disse, usa eletrificadores de 63 joules, com caprinos, vocês viram lá, com cervídeos, com cavalos, com bovinos de leite. Então, não é para oferecer risco nenhum ao animal e ao homem, desde que eu use o material correto. Ótimo. Vamos lá. Ernesto, vi você falando do fio eletroplástico para ILP, para integração lavoura-pecuária. Qual a distância máxima dos 6 fios de 0,15 milímetro e de 9 fios de 0,25 milímetros? O de 6 fios, em função de ter um calibre menor, eu consigo ter um bom volume nesse calibre por até 500 metros. E com o fio ultra, né, que é esse de 9 fios, de 0,25, até 3 quilômetros. Então, para a integração, ele é fantástico. Beleza. Bom, Ernesto, nós estamos caminhando aqui para as últimas perguntas. E vamos lá, o Tiago de Natal, Rio Grande do Norte. Está falando aqui que no manejo dele, na fazenda no interior do Rio Grande do Norte, usa cerca elétrica com 2 fios. O gado grande respeita bem, mas os bezerros sempre passam para os outros piquetes. Alguns maiores chegam a quebrar estacas mais velhas. Como é que eu resolvo esse problema? Então, se o animal não está respeitando a cerca, a primeira pergunta é: quantos volts tem na cerca? Tem acima de 4.000? Ah, tenho acima de 4.000. Então, voltagem você tem. Aí a próxima pergunta é: o animal está tomando esse choque? E aí tem a ver com a interação cerca, animal e solo. No Rio Grande do Norte, com a cerca que eu sei que tem lá, 2 fios positivos, esse animal não está tomando choque. Porque ele não está descarregando, porque o solo é muito arenoso e seco. Então, é obrigado eu ter um positivo e um negativo na cerca. E um animal maior vai sentir um pouquinho mais de choque, porque ele tem um casco maior, né? Um contato maior com o solo. Mas um animal menor não sente o choque. Consegui me fazer entender? Claro, Ernesto. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Eu estou perdendo muito centelhador. Pode estar ocorrendo algum problema na minha cerca? Qualquer faísca que cai, ele queima. Então, agradeça ao centelhador, então. Porque o centelhador está ali fazendo o papel de um fusível que quebra quando passa um raio na cerca. Se está quebrando, é sinal que está caindo o raio lá e salvou o seu eletrificador. Tá? É a finalidade dele. Perfeito. Então, nós estamos caminhando aqui para a última pergunta, Ernesto. Faltam aí 5 minutos para o encerramento do nosso webinar. E tem um produtor aqui do sul de Minas, falando que a propriedade é pequena, como várias aí do Brasil, e que você falou aí dos aparelhos de 6 joule para 20 quilômetros. Mas se ele precisa realmente desse aparelho para uma pequena propriedade, ou se você indica no mercado
aparelhos confiáveis para menores quilometragens de cerca? Então, tem de meio joule até 36 no Brasil, e na Nova Zelândia tem um de 63. Então, de meio joule, você vai usar para 2,5 km de cerca, naquela história, uma proporção de 1 joule para 5 km. Né? Então, um de meio. Agora, se ele tem animais de casco pequeno, de pata pequena, tem que ser o de 6. Né? Talvez um de 4,5, se o solo dele for bem úmido, resolva. Sabe? Mas tem que trabalhar com aparelhos mais potentes. Então, búfalo, você botar um aparelhinho de meio joule, cavalo, sem problema. Mas para animais de pata pequena, você tem que trabalhar com potências maiores. Perfeito, Ernesto. Mais uma vez, eu gostaria de te agradecer e agradecer aí as mais de 300 pessoas que estiveram presentes conosco essa noite. São 10 horas e temos aí mais de 200 pessoas ainda online na nossa discussão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ernesto, mais uma vez, pelos esclarecimentos, pela aplicabilidade, pela praticidade do que você expôs aqui hoje para a gente, num assunto aí que eu acho que grande parte do Brasil tem muita dificuldade, ok? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, nos deixar à disposição aí para quem tiver mais informações sobre os nossos treinamentos online e presencial com a Ariane, que está online, disponível aí para vocês. E desde já fazer o convite para o nosso próximo webinar do mês de março aí com o Thiago Bernardes, com certeza mais uma discussão de altíssimo nível. Muito obrigado, Ernesto. Obrigado novamente, Rafael. Obrigado, Reagro. Obrigado, meu amigo André Bruzi, do que eu sou muito fã. Tá? Contem comigo e vamos fazer esse Brasil produzir mais. Um abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Grande abraço a todos. Bom descanso.